porque nós estamos firmados em um reino que é inabalável. O Senhor mesmo diz na sua palavra que o Senhor vai sacudir essa terra, para que aquilo que é inabalável permaneça. Ó Senhor, como nós queremos e nós anseiamos, Pai, nós desejamos, sim, Senhor, permanecer nesse lugar, aonde o Senhor nos colocou. Os nossos pés estão firmados sobre a rocha verdadeira. Obrigado, Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nada pode nos abalar. Os ventos podem nos balançar, o mar pode se agitar, mas nós permanecemos firmes, inabaláveis na sua palavra, inabaláveis naquilo que o Senhor nos firmou. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, amados. Graça e paz. Eita glória. Há uma igreja fervorosa. Senta um pouquinho, irmãos. Eu sei que você está firme, mas senta aí. Fica mais firme agora nas cadeiras. Amém. Aleluia. Que bom que você está aqui. Quero dar as boas-vindas a você. Dizer que hoje nós estamos com grande expectativa para orarmos ao Senhor. Na certeza, na convicção de que o Senhor, Ele responderá às nossas orações. Amém? Eu creio que você já está com o seu pedido de oração aí no seu coração. E eu sei que o Senhor, Ele já está também preparado para ouvir aquilo que nós temos para falar para Ele. Amém? Antes de você chegar nesse lugar, a presença do Senhor já estava manifesta aqui. Nós estamos nesse momento, adoramos a Ele, rendemos esse momento de adoração e louvor a Ele, da maneira como nós podemos, mas eu quero que você entenda isso, amados. Deus, Ele recebe aquela adoração de coração. Sabe, amados, a coisa mais linda de se ver é um filho de Deus rendido diante da presença do Senhor. Sabe, amados, isso é maravilhoso. Eu me lembro que às vezes a gente via as coisas no mundo, pessoas na frente de um artista famoso, levantando as mãos, e gritando por aquele artista, sem ele poder fazer nada por ele. Mas imagina aí, você adorando a um Deus que é poderoso e que recebe a sua adoração, mas Ele não fica só com aquilo que recebe, Ele devolve para nós. Aleluia, da sua glória, do seu poder, da sua unção. Sabe, amados, eu tenho declarado e eu creio em coisas poderosas. Eu creio num tempo de curas e milagres acontecendo no momento da adoração. E hoje, nesse momento, eu já começo a declarar aqui, amados, que nós vamos ter uns momentos de louvor poderoso nessa igreja. Nós vamos ter momentos de adoração aqui, da gente esquecer das outras coisas e se lembrar simplesmente somente das coisas lá do céu, da nossa eternidade, aonde nós estamos já firmados, irmãos. E eu creio que vai ser um tempo poderoso. Mas eu quero já dizer para você que não se limite às condições do louvor. Sempre que entrar nesse lugar, amados, venha com o desejo no seu coração de adorar. Venha, mesmo que a sua carne e a sua alma não estejam com vontade, mas chegue e se rende diante do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu me maravilho. Eu lembro que por um tempo eu chegava na igreja, eu ficava muito sem jeito na hora do louvor. Eu vou passar um tempo que eu deixava para chegar depois do louvor, porque eu ficava tão sem graça na hora do louvor, que eu ficava esperando. Já digo, não, uns 20 minutos, meia hora, eu vou chegar lá depois. Mas depois que eu descobri quão maravilhoso é esse momento, independente da música que está tocando, mas sim, dependendo da gratidão do nosso coração para render graças a Deus, eu já pude experimentar de coisas maravilhosas no momento do louvor, irmãos. Já experimentei coisas maravilhosas e continuo experimentando, amém? Glória a Deus. Então, você está bem? Está preparado para receber a palavra nessa noite? Hoje, mudamos mais uma vez o horário, né? E assim a gente vai avançando, nada pode nos parar, amém? Então, amados, hoje eu tenho uma palavra no meu coração, A gente
tem vivido os dias desafiador, que nos desafiam mesmo a cada vez mais perseverar na fé. Amém? E graças a Deus que o Senhor derramou a sua medida, Ele deu a cada um a medida de fé. E essas coisas hoje, irmãos, nós temos a oportunidade de estar desenvolvendo a nossa fé, né? Nós sempre falamos aqui que a fé ela precisa ser desenvolvida. A fé ela é como um músculo que se você não exercitar ela, se você não movimentar ela, ela não vai crescer. E eu acredito que nesses tempos todos nós estamos sendo desafiados. Nós temos grandes oportunidades, todos os dias, uma boa academia para a gente malhar a nossa fé, amém? Aleluia! O que me alegra com isso, irmãos, é que aqueles que decidirem exercitar a sua fé vão avançar, vão crescer. Quanto passar essas coisas, vai estar melhor, vai estar mais forte, vai estar mais fortalecido, amém? E hoje, mais uma vez, nós vamos falar sobre fé, irmãos. E hoje, se eu tivesse de dar um título para essa mensagem de hoje, a minha fé, ela não é silenciosa. A minha fé não é silenciosa. Diga comigo, diga, a minha fé, ela não é silenciosa. Amém, irmãos? Deus ministrou isso ao meu coração, saltou dentro do meu coração. A fé não é silenciosa. A fé faz barulho. Amém? Mas não é qualquer barulho. Porque o apóstolo Paulo, ele fala, né, que de repente, se a gente não tiver amor, a nossa fé vai ser só apenas barulho, né? Como um metal que soa, como um símbolo que retine. E eu creio, irmãos, que você está sendo aperfeiçoado, que você está sendo mesmo instigado a não apenas fazer um barulho qualquer, mas um barulho que tem uma direção. Um barulho santo que tem resultado. Confissões de fé que realmente vai mover céus e terra. Amém? E a gente começa a olhar para a palavra, irmãos, e nós somos desafiados a entender essas coisas, sabe? Que a fé, a nossa fé, não é para nós falar o que nós estamos vendo, nem o que nós estamos sentindo. A fé em nosso coração, como nós já falamos, que a fé vem do coração, né? Eu acredito que aqui a maioria já sabe que não é uma fé mental, é a fé do coração, aquilo que você já está cheio. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação de Cristo, e você se enche. E essa fé, irmãos, ela não é para falar aquilo que você está vendo ou aquilo que você está sentindo. É para falar aquilo que você crê. Amém? Então, o desafio está nisso, porque é tendencioso a gente a falar aquilo que a gente está vendo, aquilo que a gente está sentindo, mas a palavra de Deus, ela quer mudar a nossa confissão. Deus, Ele está trabalhando, o Espírito Santo do Senhor, Ele vem trabalhando fortemente para que o crente mude a confissão dele. Amém? Eu não sei o que você tem falado esses dias. Quais foram as palavras incrédulas que você falou? Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque, irmãos, eu tenho sido puxado mesmo para falar isso, para viver isso na minha vida e também para ministrar isso para a igreja. Por quê? Porque Deus quer, irmãos, que a igreja desfrute de um tempo poderoso. A Deus, Ele está interessado em fazer a igreja prosperar em meio à crise. Deus está interessado em fazer você sobressair em meio às situações. Nós temos parado um pouco para meditar na palavra, nós temos ficado atento ao que a palavra de Deus diz, e quando você começa a olhar para a palavra, muitas vezes você vai perceber que você está um pouco distante do que a palavra diz, sim ou não? Mas não se condene com isso, irmãos, porque o Espírito Santo, Ele está nos conduzindo a toda a verdade. O Espírito Santo, Ele está ajustando. Esse tempo é um tempo de rompimento, é um tempo de alinhamento e balanceamento mesmo. O Senhor me deu uma palavra outro dia sobre alinhamento e balanceamento. Então, o Espírito Santo está alinhando a nossa fé com a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. E nós precisamos entender, amados, que cada vez mais nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós estamos falando. Eu acho que uma das coisas que o crente tem que prestar atenção mesmo é naquilo que está saindo da boca dele. Porque todos aqui falam, não falam? Durante o dia nós falamos muitas coisas, sim ou não? E a Bíblia fala algumas coisas, irmãos, que é muito interessante, que diz que nós colhemos daquilo que nós falamos, né?
E aí a gente começa a fazer uma avaliação das coisas que às vezes a gente está colhendo, dos resultados que nós estamos tendo. Será que a palavra do Senhor está mentindo? Será que a palavra está errada? Tá não, irmão, a palavra é a verdade. E nós é que precisamos nos alinhar com essa palavra, né? E hoje eu creio que o Espírito Santo está falando conosco, para que nós venhamos a prestar atenção realmente na nossa confissão, no que nós estamos falando, porque, amados, às vezes a gente ouve tanto, que involuntariamente você acaba falando aquilo que você nem quer falar, mas de repente já saiu da sua boca. Amém? É por isso que cada vez mais nós temos que nos encher da palavra de Deus. Eu tenho meditado esses dias que eu não tenho vacilado muito com aquilo que eu ouço. Eu posso dizer que eu tenho tomado muito cuidado com aquilo que eu ouço, irmãos, com aquilo que eu estou ouvindo. Quando eu começo a ouvir algumas coisas que podem me colocar para baixo, ou alguma coisa que pode, de repente, estar colocando incredulidade no meu coração, eu prefiro parar de ouvir e buscar ouvir aquilo que me traz fé, aquilo que me traz esperança. Amém? E é isso que o Senhor quer falar para a sua igreja. E hoje o Espírito Santo, ele está falando sobre isso. Até quando, né, nós vamos falar em desacordo com a palavra? Até quando nós vamos falar diferente do que a palavra está dizendo? Porque se a palavra diz, nós temos que crer naquilo que está escrito. Porque eu comecei a olhar para alguns versículos aqui, em primeiro momento, e olha o perigo disso, irmãos. Lá em Provérbios, capítulo 6, versículo de número 2, se você quer abrir lá, Provérbios 6, 2. A palavra diz assim: e te deixastes enredar pelas próprias palavras, e te prendestes nas palavras da tua boca. Então aqui o que é que o provérbio está dizendo? Que a gente deixa assim enredar, né, pelas próprias palavras, e a gente às vezes se prende por aquilo que nós falamos, sim ou não? Você entende que o texto está dizendo isso? Então não é bom mesmo a gente prestar atenção no que a gente está falando? Não é bom a gente botar um filtro mesmo bem poderoso na nossa boca e não deixar que certas palavras saiam da nossa boca? Olha o que diz Provérbio 18, 21. Eu acredito que esse é um texto que todo crente deve conhecer bem. Provérbios capítulo 18 e versículo 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. E aqui, amados, esse texto foi onde veio. O que é que nós estamos comendo? O que é que nós estamos colhendo? Se a palavra diz que morte e vida está no poder da nossa língua, então a gente tem que prestar muita atenção no que essa língua se move para falar. Eu quero ler mais um provérbio com você. Vou lá para o Provérbios 21, 23. Diz assim: o que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Provérbio 21, 23. O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Ainda no Provérbios capítulo 12, versículo 18, nós podemos ver também uma outra passagem que diz assim: há alguns que falam como que espada penetrante, mas a língua dos sábios é saúde. Então nós podemos ver aqui alguns textos, irmãos, que ainda lá na Antiga Aliança, mas que traz instruções poderosas para nós. Aqui está falando sobre prosperidade, aqui está falando sobre saúde mesmo, porque aqui diz que, né, alguns que falam como espada penetra mais, espada penetrante, mas a língua do sábio é saúde. Então aquilo que o sábio, ele abre a sua boca e fala sabedoria, fala algo poderoso para a sua vida, que se torne em saúde. Ele diz aqui também no outro provérbio que, né, aqueles que guardam a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias.
Veja que muitas vezes a nossa alma angustiada, a nossa alma aflita, inquieta, como esses dias nós tivemos aqui uma palavra poderosa, falando sobre aquietar a alma, e essa inquietação da alma, muitas vezes, é resultado daquilo que nós falamos, né? Como nós vemos no outro provérbio, que muitas vezes nós ficamos presos por aquilo que nós falamos. Eu sei que muitas vezes esse provérbio ele pode ser aplicado quando você dá uma palavra para alguém, quando você diz assim, olha, pode contar comigo, eu estou junto com você nisso, você não fica preso naquilo que você diz, você não deu a sua palavra, mas irmãos, naquilo que nós falamos também, naquilo que sai da nossa boca, às vezes de forma involuntária, isso também tem um peso, né, para a nossa vida. E aí, nós precisamos entender que o poder para mudar a nossa vida está em nós. Diga, o poder para mudar a minha vida está no meu coração e na minha boca. Aleluia, aleluia. O Senhor quer nos lembrar disso hoje, irmãos. Eu sei que é comum, quando a gente fala de fé, sempre, levar a nossa fé somente para Deus, para que Deus possa fazer. Mas, amados, quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós entendemos que a maioria das coisas que nós precisamos, Deus já fez. E é aí onde entra a bronca. É aí onde entra a questão. Por quê? Estar condicionado àquilo que está no nosso coração e na nossa boca. Então, muitas vezes a gente começa a olhar para o Senhor e perguntar, Deus, por que não está acontecendo? Deus, por que ainda não aconteceu? Por que está demorando tanto? Por que isso está demorando tanto? Por que isso não está acontecendo? E aí, o segredo, eu descobri, irmão, está nisso daqui. Está naquilo que nós estamos crendo e falando, né? E quando o Senhor me falou que a nossa fé não é silenciosa, é porque nós somos tendenciosos até estar em fé, mas ficarmos calados diante da circunstância. Ficarmos calados diante das coisas que estão, sabe, da nossa frente. E quando você fala, muitas vezes não fala o que está no coração, fala o que está vendo, fala o que está sentindo. Essa semana, vou botar de 8 dias para cá. Quem abriu a boca e falou que não tinha dinheiro? Quem foi que falou que não tinha dinheiro? Sabe, irmão, percebe que é fácil da gente falar as coisas que a gente está vendo e que a gente está sentindo? Pastor, e eu vou dizer o quê? Eu vou mentir? Aí onde entra a questão agora, né? Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Irmão, fé é loucura mesmo. Viver uma vida por fé, se prepare, porque nós somos a família da fé, nós pregamos a palavra da fé, e às vezes, irmãos, isso que para você pode ser difícil, para mim, se torna um pouquinho no primeiro momento, mas é de fé em fé, é de glória em glória que a gente vai avançando. É melhor a gente começar a experimentar, sabe, em um nível de fé. Se você não quer arriscar um negócio mais complicado, mais difícil, vai, amados, experimentando as oportunidades que aparecem todos os dias. Vai experimentando, e você começa a desfrutar de coisas e a sua fé começa a aumentar. Lembra que é um exercício? Sim ou não? É um exercício. Nós vamos exercitando e a nossa fé vai crescendo. Nós estávamos meditando em casa essa semana e começamos a perguntar sobre essas coisas. E aí, mais uma vez, o Espírito Santo nos lembra. Presta atenção no que você está crendo e no que você está falando. Presta atenção no que você está crendo e no que você está falando. Eu creio, irmão, se nós fôssemos fazer uma análise agora e pudéssemos reouvir, né? Não sei se essa palavra é certa, mas escutar novamente todas as palavras que nós falamos durante a semana, há uma semana atrás, para cá, para a gente fazer, né, uma análise de quantas vezes a gente falou fé e de quantas vezes a gente falou incredulidade. Sem perceber, não foi proposital,
Mas aí onde vem a questão, a gente precisa estar atento ao que a gente está falando, prestar atenção no que a gente está dizendo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, abra lá em Romanos capítulo 10. Porque como nós entendemos, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas depois que a fé vem, o que é que você deve fazer? O que é que você faz com ela? Né? É nesse ponto que as coisas acontecem ou deixam de acontecer. Porque uma vez que a fé vem, mas agora precisamos, né, entender o que nós devemos fazer com ela. Romanos capítulo 10, versículo de número 8, diz assim: porém, o que se diz? A palavra está onde? Perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Aonde é que está a palavra? Na boca e no coração. Que palavra? A palavra da fé que pregamos. Nós pregamos fé, graças a Deus nós pregamos fé aqui, nós falamos muito sobre fé. Nós vemos, né, o Novo Testamento sempre falando de fé. Nós sabemos que Jesus, ele nos justificou, e a maneira pela qual o justo vive hoje é pela fé. Não tem outra maneira de se viver. Mas aí entra a questão. Essa fé, ela precisa ser falada. E quando o Espírito Santo ministrou ao meu coração que a nossa fé, ela não pode ser silenciosa, aí me lembrou mais uma vez que a fé vem pelo ouvir. Sabe, amados, que você vai começar a dar mais crédito quando você mesmo começar a falar? Porque enquanto é outro falando, você diz, rapaz, aquele cara fala muito bonito, o pastor fala muito de fé, mas eu não sei. Mas quando você começa a falar, é como se fosse um alternador. Quais são os ouvidos que estão mais próximos da sua boca? Os seus, né? É um de um lado e um do outro. É dois. Então, quando você fala, você começa a ouvir a sua própria voz. Eu não sei aqui quem já experimentou de um momento você começar a falar em algo que você está crendo. E você vai falando, e vai falando, e vai falando, e aquilo vai se tornando cada vez mais uma convicção dentro de você, sim ou não? Nós encontramos alguns textos, amados, nós vemos uma história. Eu gosto muito da história da mulher do fluxo de sangue, porque a Bíblia diz, ela deixa bem claro que aquela mulher, ela falava com quem? Consigo mesmo. Ela falava com ela mesmo. Ela dizia consigo mesmo, se eu tão somente tocar, eu serei o quê? Se eu somente tocar, eu serei curada. Se eu tão somente tocar, eu serei curado. Sabe, irmãos, o que eu pergunto hoje nessa noite, quanto custa falar? Quanto custa para nós falar? Nada. Custa nada a gente falar. Você percebe que há uma força tentando parar o poder de Deus na nossa vida? Quem aqui tem dificuldade de confessar a fé? Pode falar, irmão, não tem problema. Eu tenho dificuldade. Eu estou melhorando a cada dia. É um exercício. Se não fosse esse o motivo de impedir das coisas acontecer, eu acredito, irmãos, que o diabo ele tenta o tempo todo paralisar a sua boca. O diabo ele tenta o tempo todo calar a sua boca, porque ele sabe se você começar a falar fé, o que você está crendo vai acontecer. Porque é a palavra de Deus que garante isso, sim ou não? E tudo o que ele quer é manter você calado diante da circunstância, diante da situação. Inclusive, ele pinta um quadro, e é muito mais fácil, às vezes, você falar o quadro que ele pintou, do que aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Mas hoje, irmãos, o Espírito Santo está ministrando ao meu e ao seu coração, que a fé, ela precisa ser falada. E eu vou dizer uma coisa para você, irmãos, eu creio que quando você crê com o coração, Deus já está sabendo do seu coração. Você crê dessa forma? Porque Deus sonda os nossos corações, sim ou não? Mas você sabia que o diabo não sonda o seu coração? Inclusive, um dia o Espírito Santo me deu uma revelação, um lugar secreto, seu coração. Só você e Deus, vai lá. Então, Deus já sabe a fé que está no seu coração, sim ou não? Mas Deus quer que você agora confronte. Deus quer que você fale para a circunstância. Deus quer que você faça agora valer aquilo que está aqui dentro.
E aí é onde é o desafio. Quando você fala, irmãos, você não está falando para Deus, você está falando para a circunstância. Você está falando para aquele que tenta lhe calar. Você está falando para aquele que tenta impedir de você abrir a sua boca e as coisas acontecer. Abra lá em 2 Coríntios, capítulo 4. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, e o versículo de número 13. Eu vejo isso aqui, irmãos, como uma situação, por exemplo, pessoas que gostam de falar muito, e falar às vezes da vida dos outros, fofocar, né? Você sabia que o fofoqueiro, a língua dele coça, né? Chega uma hora que quando ele diz, ixi, falei, hora não é para falar, meu Deus. Mas ele falou, né? Irmãos, que não seja o espírito de fofoqueiro, mas o espírito da fé. Porque Paulo está dizendo aqui, como é que ele diz? Capítulo 4 e versículo 13. Também está escrito, né? Ele diz, temos o mesmo espírito de quê? Da fé, como está escrito. Cri, por isso falei. Veja, irmãos, que é como se assim, uma vez que eu creio, eu falo. De repente você nem se dá conta, mas quando está cheio o seu coração de fé, quando você menos espera, uma situação diante de você, que está, sabe, confrontando você, mas você não fala o que você está vendo, você fala o que está crendo. E aí, quando você fala, irmãos, isso é poderoso. Você precisa crer. Inclusive, quando você fala algo que você está crendo, quero dizer para você, não fique com medo não, se alegre. Porque tem horas que a gente fala umas coisas que até depois a gente se assusta mesmo, né? Mas se alegre, irmão, porque é o espírito da fé. Quando você fala mesmo que veio algo mais forte do que você, que nem eu falei, que nem o fofoqueiro, que ele não consegue segurar nada, ele de repente ele fala. O crente também que está crendo com o coração cheio, de repente sai da boca dele. Então, uma circunstância, e você fala algo que todo mundo diz, como assim? Ei, será que ele não está vendo o que está acontecendo? Você está vendo, mas mais do que você está vendo, você está crendo. Amém? E esse é o espírito da fé. Nós devemos agarrar esse espírito da fé e falar aquilo que nós estamos crendo. Irmãos, eu quero fazer algo com você nessa noite. Você crê verdadeiramente que Deus é poderoso para cumprir com a sua palavra? Você crê que Deus já estabeleceu na sua palavra que vai se cumprir como está escrito? Então, irmãos, nós precisamos de fato abrir a boca e falar, porque nós somos aqui bocas de Deus mesmo, nós estamos aqui para falar a palavra de Deus, falar aquilo que está escrito, independente das coisas que estão acontecendo. Sabe, irmãos, eu olho para uma situação na antiga aliança, no Antigo Testamento, eu sempre uso o exemplo desses 3 camaradas, que é Sadraque, Misaque e Abednego. Sabe, diante de uma situação, ele diz, olha, mesmo que Deus não nos salve daquela fornalha, mesmo assim nós não nos rendemos a nenhuma situação, nós não nos prostramos diante de nenhum outro Deus. Eu não sei o que você já parou para pensar, o que é se prostrar diante de um outro Deus. Uma circunstância que fala para você, e você cede para ela, irmãos, nós estamos nos prostrando diante dela. Sim ou não? Quando uma situação se levanta, e ao invés de você abrir a sua boca e falar aquilo que você crê, e você ceder para aquilo, você está se prostrando diante daquela circunstância, daquela situação. Aquela situação está falando mais do que a palavra de Deus. Ela está sendo mais real para você do que o próprio Deus. E aí, amados, eu vejo naquele exemplo, aqueles camaradas, eles dizem, olha, mesmo que não aconteça, mas nós não nos rendemos. Sabe, irmão, essa é a palavra deve ser a palavra do crente. Independente do que venha acontecer, faz como diz um ditado, diz aí, eu não abro nem para o trem. Amém? Quando a gente está em fé, a gente permanece, irmãos, até o último momento. E nós vemos na palavra da fé que a gente deve nascer de novo pela fé, viver pela fé e morrer pela fé. Amém? A fé não é só por um tempo, não. Enquanto nós estamos aqui, nós devemos viver essa vida de fé. E nós encontramos, muitas vezes, os irmãos, né? E a gente fala sobre fé,
E as pessoas dizem, eu creio em Deus, eu tenho fé em Deus, mas uma fé em Deus, em coisas que Deus vai fazer. Nós sabemos que tem coisa que é Ele que vai fazer, irmãos, mas nós precisamos entender que na aliança que nós estamos, na dispensação que nós estamos, Jesus, Ele já conquistou para nós grandes coisas, e a maneira como elas vão se manifestar na nossa vida, não pense em você, não saia daqui hoje pensando que é de outra forma, é você falando. Querendo ou não, irmãos, você vai ter que romper com isso, você vai ter que começar a falar fé, você vai ter que confessar fé, você vai ter que fazer barulho mesmo com a palavra da fé, você vai ter que fazer as circunstâncias ouvir, você vai ter que fazer o diabo ouvir a sua voz e ele saber que você está em fé, porque enquanto você não fala, ele fica atinhando você, porque ele não sabe, ele não sonda o seu coração, ele não sabe o que está no seu coração, Deus sabe, mas ele não sabe, e ele fica lançando incredulidade, ele fica lançando situações difíceis, para quê? Para que até que uma hora você venha a falar aquilo que ele quer ouvir. Incredulidade. E quando você fala isso, aí ele se apodera disso. Ele começa a lançar mais coisas, ele começa a levantar mais circunstâncias na sua vida. Então, irmão, não se importa. Eu quero dizer uma coisa para você, falar fé não é pecado não, irmão. Amém? Eu sei que diante das pessoas, você testemunhar de fé, às vezes é um pouco desafiador, porque as coisas não estão parecendo nada a favor. E você agora tem que falar. E você tem que falar. Mas Deus se alegra com isso. E Deus não vai te condenar porque você falou fé. Sabe, irmãos, tem horas que eu vou para diante do Senhor e digo, Senhor, eu falei porque eu criei. Pai, eu estou falando porque eu creio que o Senhor é poderoso. E eu sei que o Senhor já conquistou essas coisas para nós. Esses dias nós estávamos meditando em casa, amados, e eu sei que uma das coisas que mais nós temos enfrentado de desafios é falta. Falta de dinheiro, falta disso, falta daquilo. E nós fomos chamados para um reino que tem falta? Não. Agora, irmãos, nós precisamos entender uma coisa. Dinheiro vem da onde? Aonde é que está o dinheiro? Aqui na terra, irmãos. Se caísse dinheiro aqui agora, esse dinheiro, essas notas valiam, será? Era falsa, sim ou não? E você vai sair por aí com nota falsa? Aonde é que está o dinheiro, irmão? Esses dias eu estava meditando e o Senhor me disse o seguinte, o dinheiro não se acabou. O coronavírus não destruiu o dinheiro, sim ou não? Ele continua em algum lugar. Nós estamos à procura, amém? E uma das coisas pelas quais nós vamos descobrir através da fé. Irmãos, hoje é começar a chamar mesmo e mandar o dinheiro se colocar em movimento. Porque não estava tudo certo, o dinheiro movimentando, circulando? Ele parou na mão de alguém. Se ele não está na minha e na sua mão, irmãos, começa a chamar a existência. A gente não está aqui para roubar, para pedir, tomar dinheiro de ninguém, não, mas é chamar a existência mesmo e pedir, sabe, dar uma ordem ao diabo, dizer que ele solte as suas finanças. Nós temos orado aqui, amados, por essa igreja, e quando eu falo a igreja, é orando por você. Agora eu quero que você fale também fé, porque não vai adiantar eu ficar falando fé e você falando incredulidade. Vai funcionar alguma coisa? Eu vejo na palavra, diz que Jesus na terra dele não pôde fazer ali nenhum milagre. Por quê? Por conta da incredulidade. Vai adiantar, irmãos, eu ficar aqui do púlpito falando que você vai prosperar e você dizendo que não? Vai adiantar eu ficar dizendo que dinheiro vai chegar na sua mão e você dizer, não, está difícil, está difícil, está difícil. Quem falou que está difícil esses dias aqui? Não está difícil não, irmãos. Está difícil falar, mas se a gente começar a falar, as coisas vão mudar. Sabe o que está difícil? Está difícil mudar a confissão. Amém, irmãos? É isso mesmo. Eu gosto do apóstolo Sérgio Pessoa, ele diz assim, se converte boca. Sabe às vezes que nós se convertemos, mas a nossa boca continua incrédula, falando coisas que não é para falar mais. Aleluia. Abra lá em Marcos, capítulo número 11, irmãos. Quantos creem que existem anjos aqui? Amém? Você sabe qual é a finalidade deles, irmãos? Servir aos santos. Quem aqui é santo? Eles são anjos ministradores, eles não vão ministrar a palavra para você não, ministrar é servir, é serviço. Sabe, irmãos, nós vemos o irmão Kenneth Hagin, ele fala nos livros dele, e ele fala no livro que ele diz assim que Deus falou isso com ele, né?
que até quando ele ia ficar parado sem dar uma ordem para os anjos? Sabia que Deus não vai dar ordem aos anjos para vir fazer algo por você? Deus, irmãos, Ele não interfere no nosso livre-arbítrio. Às vezes Ele sonda o nosso coração, mas quando você fala, é você que dá uma ordem agora. O pastor Cláudio Duarte, às vezes ele fala, né, sobre a questão do casamento. Ele diz que Deus só arriscou a dar uma mulher para o homem uma vez só, porque Adão diz a mulher que tu me deu, né? Eu acho que a partir daí Deus não quis mais dar nada a ninguém que não pedisse. Mas é porque é assim, irmão, porque Deus, Ele respeita a sua vontade. Quando você diz eu quero, você lembra que Jesus chega diante de um cego e diz, o que é que você quer? Acaba não era cego? Já pensou se Jesus chegasse aí, veja, não, eu não quero ver não, eu quero continuar cego. Pastor Policarpo, irmão do pastor Serginho Brito, um dia ele foi orar por um cabra que andava com as muletas, ele disse, não, de jeito nenhum, deixa minhas muletas aqui, que aqui é meu ganha-pão. O cara era tão miserável, rapaz, que ele estava mesmo se apoiando nas muletas. Ele sabia que se ele fosse liberto daquilo dali, ele ia ter que ir trabalhar. Ele achou melhor estar naquelas muletas e pedindo esmola. É por isso, irmãos, que Deus quer ouvir da nossa boca. O que é que você quer? O que você quer? O que você está crendo? O que você está desejando? Ai, Deus quer que você fale. Com Ele? Não. Com as coisas. Porque Ele já nos deu. Deus ainda vai nos abençoar? Ele já fez o quê? Com algumas? Com todas as bênçãos. Agora diz que é nas regiões celestiais. Mas aí nós precisamos agora materializar aqui, terreno, com a nossa fé, com a nossa boca, com a nossa palavra, irmãos. Irmãos, ou você decide hoje, de uma vez por todas, a falar a fé, falar a palavra, confessar aquilo que você está crendo, ou as coisas vão continuar do mesmo jeito. Eu não posso dizer uma coisa para você, não vai melhorar, não vai mudar, se você não decidir falar aquilo que você está crendo. E se você ainda não está crendo, irmãos, começa a ouvir mais. Todos acharam aí Marcos 11? Vamos ler o versículo 22, Marcos 11, 22. Nós estamos aí diante de um contexto. Jesus, ele fala com o quê? Com uma figueira, não é? Ele chega para aquela figueira, irmãos, é aquela figueira, eu já fui ministrado ao meu coração, que aquela figueira, ela pode representar também algumas mentiras que o diabo lança para nós, sim ou não? A aparência que é e não é. Ou você vai na convicção de que tem algo e não tem. Jesus foi àquela figueira, por quê? Aquela figueira tinha folhas. E era comum que quando uma figueira tinha folhas, ela tinha que ter figos também. Mas quando Jesus não encontra figos naquela figueira, Jesus fala com a figueira. Jesus era quem? Filho de Deus, não era? Você é quem? Estamos em empate, né? Jesus precisou falar, fazer o quê? Falar. Ele botou fogo naquela figueira, ele arrancou as raízes, ele só falou. E os discípulos, depois, quando eles estavam voltando, Pedro olha para aquela figueira, sempre Pedro, né? Senhor, mestre, a figueira que tu amaldiçoou secou. E aí no 22, olha o que Jesus diz. Jesus vira para os discípulos e diz, respondendo, disse-lhes, tendes fé em quem? Em Deus. E muita gente se agarra só com isso daqui, só com o versículo 22. Tendes fé em Deus. Ah, pastores, eu tenho fé em Deus. Eu tenho fé em Deus. E aí fica calado. Eu tenho fé em Deus. Eu tenho fé em Deus. Deus, eu creio, Senhor. Eu creio que o Senhor é poderoso. Eu creio que o Senhor é poderoso para fazer. Mas aí nós podemos olhar o versículo 23 e parece que para o incrédulo, parece que para aquele que, sabe, que só crê no poder de Deus, parece que o versículo 23, eu vou ler numa versão agora atualizada, segundo Adriano Soares. Porque em verdade vos digo, que se Deus disser a este monte, é assim que está escrito na Bíblia? É se Deus disser a este monte? Hã? Alguém? Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Então você está habilitado. Você está qualificado a falar. Porque, amados, é muito interessante a gente entender isso aqui. Porque como o versículo 22 diz, Jesus diz o quê? Tende fé em Deus. E aí Jesus podia dizer assim, se Deus disser, olha,
é se Deus disser para este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se falar aquilo que diz, assim vai ser. Seria mais fácil, né? Mas Jesus diz, pronto, tende fé em Deus e agora é com você. Agora é a sua vez. Porque a Bíblia está dizendo, e eu acho melhor você crer no que está escrito, que é qualquer um. Tem algo qualquer aqui hoje, aí não está se referindo a um pastor, não está se referindo a um ministro da palavra, está dizendo que qualquer que disser a este monte, tendo o quê? Fé em Deus, né? Mas veja que agora é você que fala, é você que diz. Qualquer um que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que disse. Será que vai acontecer? Jesus disse que assim será. Diga, é hoje. Aleluia. Aleluia. Sabe, irmãos, eu declaro sobre você hoje uma ousadia. Uma ousadia para você começar a falar com as circunstâncias. E esse monte, irmãos, eu não sei. Você pode dar nome a alguma coisa na sua vida que pode ser um monte. E começar a falar com eles. Começar a falar aquilo que você está crendo. Se você ainda não está crendo sobre aquilo, porque uma coisa que eu descobri também na fé, é que muitas pessoas elas têm uma certa facilidade para uma determinada área, sim ou não? Mas em outra, às vezes ela tem uma certa dificuldade, por conta de algumas coisas que ela já ouviu mais naquilo. Por exemplo, duas áreas que geralmente são as áreas que mais desafia os cristãos na fé. Uma área é a área das enfermidades, e outra é a área das finanças, as faltas. Tem pessoas, irmãos, que para receber cura é ligeiro demais. Você ministrou cura para ele se levanta em ousadia e já foi. Mas na área das finanças já é uma dificuldade. Já tem gente que você fala de finanças para ele e o cara, né, pipoca. Ele começa a prosperar, a agir em fé e a declarar a palavra e as coisas manifestar. Já na área da enfermidade, às vezes não tem fé para sarar de uma gripe. Mas, irmãos, a mesma fé, vou dizer para você, a mesma fé que é para curar, é a mesma fé para prosperar, para fazer as coisas acontecer, para você chamar a existência das coisas que não são como se já fosse. Amém? E, para encerrar, eu quero dizer para você que o desafio de hoje é: não fique calado, não fique sem falar fé. Sabe, às vezes a gente diz, não fala incredulidade, mas também não pode ficar calado, irmãos. Uma vez que você está cheio de fé, comece a falar, mesmo sem você ver as coisas acontecendo a favor, porque a fé ela vai de contra mesmo aquilo que a gente está vendo, de contra a realidade das coisas. Mas eu creio que se você permanecer, perseverar falando, as coisas vão acontecer. Porque, irmão, é Deus que garante isso, Deus já conquistou. Jesus, ele conquistou algo poderoso para nós naquela cruz. Sabe, ele tirou o poder, a autoridade que estava sobre o diabo. Como nós falamos, as nossas coisas que nós precisamos, elas estão aqui, irmãos. Hoje, nessa questão mesmo das finanças, o dinheiro, os recursos, elas estão aqui, elas estão em algum lugar e a gente só precisa chamar a existência, falar com fé, com convicção e declarar para que as coisas aconteçam. Nós estamos em um tempo, amados, de desafio mesmo, que começou, né, se algumas coisas pintar para muitas pessoas. Nós estamos vivendo esse tempo que o desemprego tem aumentado, as empresas têm fechado, muitas coisas têm acontecido, mas nós, diga, eu não estou aqui para falar aquilo que eu estou vendo. Aleluia, diga, eu vou falar aquilo que eu creio. Amém, irmãos? Então, veja, irmãos, nós temos um exemplo desde o princípio, desde o início das coisas. Lá em Gênesis capítulo 1, irmãos, tem o maior exemplo de fé. Deus, sendo Deus, ele precisou falar. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. Havia trevas
sobre a face do abismo. Mas Deus ficou questionando o que era que ia fazer? Deus ficou lamentando? Não, Deus falou, disse haja luz e houve luz. E isso, irmãos, às vezes buga a nossa mente, porque é comum a gente dizer, mas era Deus. Mas a palavra diz que nós devemos ser imitadores de Deus, como filhos amados. Irmãos, e se tem uma das coisas que os filhos devem imitar os pais, é na fala. Amém? Você já viu por aí imitadores ganhando dinheiro porque imita outra pessoa? O Ceará tem muitos cabos assim, né? Imita uma, imita duas pessoas e eles ganham muito dinheiro. Eles têm muito sucesso, eles fazem muito sucesso imitando outras pessoas. Que tal você sair daqui hoje imitando Deus? O que pode acontecer se você começar a imitar Deus? O que pode acontecer com você se você começar a imitar Deus? Os irmãos, a imitar o Senhor, imitar o seu Pai. Comece a falar como Ele fala. Comece a abrir a sua boca e dizer aquilo que Ele já declarou na sua palavra. Amém? Glória a Deus. Então, hoje eu quero orar com você, orar junto com você, né? E nossa oração vai ser baseada nisso. Amém? Glória a Deus. Queria nesse momento já chamar você mesmo para que a gente possa orar. Eu não sei o que tem confrontado você, o que tem tentado paralisar você, quais são as dificuldades, mas você não vai falar as suas dificuldades, você vai falar para elas. E hoje, irmãos, nós vamos começar a colocar em prática aqui, sabe? Eu não vou ficar aqui orando por você sozinho, não. Eu quero ouvir a sua voz mesmo. O diabo ele precisa ouvir a sua voz, saber o que você está crendo. Então, irmão, você está dentro de um lugar, de um ambiente que é propício para você começar a exercitar. Se você ainda tem timidez, vergonha de falar na sua casa, se você ainda tem timidez de falar diante das pessoas, comece aqui, irmãos, aproveite esse momento. Esse culto de oração é para isso, não é para você ficar em silêncio, calado, não. Sim, eu estou crendo. Não é para isso não, irmão. É para você se mover mesmo. Exercite a sua fé aqui dentro. É como uma academia, que nem eu falei. Você vai a uma academia para quê? Para ficar assistindo os outros malhar? Não. Você vai a uma academia para você malhar. Você veio aqui à igreja hoje. Você veio a esse culto hoje para você começar a exercitar a sua fé. Amém? E eu quero convidar você a ficar de pé agora, nesse momento. Se levante. Sabe, irmãos, diante de Deus, você se prostra.